Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Pegue a sua Bíblia, deixe ela aí pertinho de você. Eu quero que você acompanhe aí toda a ministração na sua Bíblia, né? Se você pode, neste momento da palavra, ficar atento, né? Se você pode parar. Eu sei que muita gente agora não dá para parar, para ouvir atentamente, mas se você pode, durante esses próximos minutos, parar um pouquinho para ouvir a palavra de Deus, acompanhando em sua Bíblia, eu convido você a fazer isso. É um momento único que nós temos. Quando ouvimos a palavra de Deus, é um momento único, especial. Não há momento melhor do que esse, né? Ouvirmos a palavra de Deus é ouvirmos a própria voz do Senhor falando com a gente. Então não há momento melhor do que esse. Então eu convido você a acompanhar atentamente com a sua Bíblia aberta. Efésios capítulo 2, versículos 2 e 3. Nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Interessante essa leitura aqui, hein? Eu quero, com a orientação do Espírito Santo de Deus, falar neste momento com você sobre os frutos do Espírito Santo que são produzidos na vida daqueles que reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador. Os frutos do Espírito Santo que são produzidos, que são evidentes na vida daqueles que reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador. Através do fruto do Espírito Santo, o caráter de Cristo é formado no homem. A gente pode ver com esta leitura que fizemos que o pecado afetou o homem de tal maneira que nos levou a produzir as obras da carne. O pecado nos afetou de tal forma que nos fez praticar, podemos assim dizer, as obras da carne. As obras da carne, como nós já conhecemos, mas eu convido você a abrir aí a sua Bíblia, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, olha só que interessante, hein? Acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, idolatria. Olha que interessante, hein? Inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados
semelhantes. Eu acho interessante que nas obras da carne o seguinte, preste atenção. Ele fala o seguinte: quando segue os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Aí ele coloca imoralidade sexual. O problema não é o sexo, é a imoralidade. Impureza, sensualidade. O problema não é a sensualidade, é a impureza que leva a uma sensualidade desregrada, uma sensualidade impura, né? Leva à impureza sexual, à imoralidade sexual, e aí entra em aspectos que nós conhecemos que vão contra a palavra de Deus, o homossexualismo, incesto, zoofilia, tanta coisa terrível que a gente vê acontecendo nos dias de hoje. O problema não é a sexualidade, o problema não é ser sensual, o problema não é praticar a sensualidade no seu casamento, né, no seu lar de forma pura. Não, o problema é quando a impureza toma de conta. Aí ele vai falando, preste atenção, idolatria. E aí a idolatria pode ser, né, aplicada em tantas áreas da nossa vida, quando passamos a idolatrar o pastor, o ser humano, o marido, a esposa, os filhos, os objetos, né? Feitiçaria. Tem gente que pratica feitiçaria mesmo dizendo que serve a Jesus Cristo, mesmo, né, demonstrando que reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador. Praticar feitiçaria é um pecado terrível, uma obra da carne, né? Desobediência, hostilidade, pessoa hostil, pessoa que é áspera, pessoa que é ríspida, né? Pessoa que não tem amor nela, discórdias, ciúmes, e ciúmes é obra da carne, não tem nada a ver com o Espírito Santo. E aí a gente vê muita gente dizendo que o Espírito de Deus tem ciúmes, que Deus tem ciúmes de nós. Ciúmes é obra da carne, não é obra do Espírito. Acessos de raiva, pessoas que decidem acessar e praticar a raiva. Acesso de raiva, ambições egoístas. O problema não é ter ambição de crescer, de se tornar uma pessoa. O problema não é você ter a ambição de um casamento bem-sucedido, de ter um salário, né? Vamos dizer, razoavelmente aí bom. O problema não é ter ambição de crescer na vida, o problema é ambição egoístas, a ambição que faz você deixar de pensar no próximo. Aí que está o grande problema, não é? Dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, aquele beberrão, aquele que está viciado no alcoolismo, aquele que bebe todo dia, aquele que pratica, né, o vício do alcoolismo e tantos outros vícios que não agradam ao Senhor. Festanças desregradas. O problema não é festejar. O problema não é você promover festa. O problema é a festança desregrada, né? Aquela festa que leva a coisas que a gente tem acostumado ver acontecer em muitos lugares, né? A festança que não tem controle, a festa que não tem controle, pessoas que festejam de forma descontrolada todo dia, sem pensar no resultado daquilo que faz, sem pensar nas consequências. Pecados semelhantes. Então, é interessante a gente dar uma pincelada nessas obras aqui da carne, porque tem gente que acha que não pode festejar porque festa é obra da carne. Não, obra da carne é a festa descontrolada, festança desregrada, né? Já dá para entender o que é. Que já dá para entender o que é, né? Aí eu volto lá no início, o problema, né? Lá no versículo 19, quando ele fala, o problema
não é o sexo, é a imoralidade sexual. O problema não é a sensualidade, é a impureza que faz da sensualidade algo terrível, né? E aí a gente já citou, e aí entra na questão do homossexualismo, que segundo a Bíblia, segundo o que nós cremos, segundo o que a palavra de Deus nos mostra, é impuro, é algo pecaminoso, zoofilia, incesto, tanta coisa terrível que a gente tem visto aí, né? O ser humano praticar, tudo isso é prática da carne. Você pode praticar? Pode, é escolha sua, mas aí, segundo a Bíblia, segundo o que cremos, tem as consequências, não é? E aí, dentro dessa imoralidade sexual, a prostituição, por exemplo, né? Que a gente vê na revista e corrigido. Então, é bom a gente dar uma pincelada nesse daqui. Mas o que eu quero, o que Deus quer falar ao nosso coração é sobre os frutos do Espírito Santo que são produzidos na vida daquele que reconheceu o Senhor como o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando nós nascemos novamente, quando nascemos de novo, quando nascemos da água e do Espírito, Cristo é formado em nós e somos transformados constantemente de glória em glória. Vamos abrir aí, 2 aos Coríntios, nesses momentos, nesses cultos, vamos sempre manusear bastante a Bíblia, né? 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18, diz o seguinte, abra aí comigo, acompanhe. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Ou seja, é uma transformação gradativa. Ninguém aceita Jesus hoje e é transformado por completo, né? Pronto, está perfeito. Não funciona assim. Somos transformados de glória em glória, gradativamente, a cada dia. Cada dia, algo em nós é mudado, né? Cada dia deixamos de fazer algo que não agrada a Deus e passamos a fazer aquilo que não fazíamos antes, que agrada ao Senhor. A manifestação do fruto do Espírito Santo reflete, demonstra a nossa santificação, né? Mostra o nosso crescimento espiritual. Quanto mais frutos são produzidos, né, demonstra o quanto estamos crescendo espiritualmente. Qualquer novo convertido, é bom a gente falar isso, qualquer novo convertido pode mostrar que nele há frutos do Espírito Santo, se ele verdadeiramente se converteu. João capítulo 15, versículos 1 e 2, nos traz algo muito interessante. Gosto muito destes dois versículos. Diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Jesus usou essa metáfora da videira
para nos mostrar a necessidade de um relacionamento íntimo com Ele. É necessário que nos relacionemos com Cristo para que haja produção do fruto do Espírito Santo em nós. Pois nós somos discípulos do Senhor. E nós somos reconhecidos que somos verdadeiramente servos dele pelos frutos do Espírito Santo. Mateus capítulo 7, versículo 16. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Olha aí. Poderia alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Nós somos discípulos do Senhor e é necessário que isso seja reconhecido através dos frutos do Espírito Santo em nós. João 15:8 diz: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. O interessante é que os frutos do Espírito Santo, podemos dividi-los em 9, né? Em 9 categorias, vamos dizer assim. E esses frutos nós devemos produzir, e eles devem existir em nós e serem vistos em nós em todas as áreas da nossa vida, não é? No casamento, na família, na igreja, no trabalho, em todos os momentos. Veja só, o primeiro fruto, vamos falar dessa forma: o amor. O amor, ágape, é o amor divino para com a humanidade perdida. Eu acho interessante isso aqui, porque nós falamos sobre o amor na lição da revista da Escola Dominical da editora Betel, né? A última lição agora, do domingo passado, nós falamos sobre sobre este amor, que é um atributo do Senhor, né? E quando a gente pega aqui Gálatas, capítulo 5, o primeiro fruto que a gente vê é o amor, ágape, que é o amor demonstrado para a humanidade perdida. João 3,16. Pois Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este amor, ele é tão indescritível. Este amor não pode ser mensurado, não pode ser medido, não pode ser descrito em palavras, que a única maneira que a Bíblia, que o homem encontrou, quando Deus o inspirou a escrever, quando João estava escrevendo aqui este versículo, que a única maneira que foi achada no dialeto do ser humano é essa: Deus amou o mundo de uma forma... Deus tanto amou o mundo, ou na revista corrigida que está escrito, amou o mundo de tal maneira. Não existe maneira acessível ao nosso idioma, ao nosso dialeto, para descrever o amor de Deus. E esse amor ele sentiu por você. Um amor indescritível. O pastor Luciano Subirá, por exemplo, diz que é um amor... Deus amou o mundo de uma forma tão louca, que a gente não consegue descrever, que a gente não consegue dizer, que a gente não consegue falar e esgotar o assunto amor de Deus. O amor de Deus é tão
tão incrível que até falar sobre ele, até quando falamos sobre ele, não conseguimos esgotar o assunto. Cansei de falar desse negócio. Acabou, não há mais o que falar sobre isso. Não, o amor de Deus é inesgotável, tanto na demonstração como também no falar. É indescritível de todas as formas. Não tem como descrever o amor de Deus. E este amor ele sentiu por você, por sua família, e derrama em nossos corações. Não muda, não há como mudar, não há como corromper. Este amor é divino. E este amor nos leva a amar até os nossos próprios inimigos. Quando nós recebemos o amor de Deus que é derramado pelo Espírito Santo, como diz Romanos capítulo 5, versículo 5, que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E este amor nos leva a amar o nosso inimigo. Mateus capítulo 5, versículo 46. Quem não ama o seu inimigo não tem o fruto do Espírito Santo, que é o amor. Nós amamos o nosso inimigo, aqueles que nos perseguem, não é com amor humano, não é com as nossas forças, não. Porque se depender de nós não amamos quem nos persegue. O amor que nós conseguimos demonstrar é aquele amor que há interesse. A gente ama quem nos ama. A gente ama quem ama a gente, quem demonstra que nos ama. Agora, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, conseguimos demonstrar o amor ao próximo e àquele que nos persegue. Conseguimos orar por aquele que nos dá trabalho. Conseguimos interceder por aquele que nos persegue. Segundo, a alegria é o amor. Aqui, a alegria, podemos dizer que ainda é o amor. É o amor exultante. É uma alegria constante na vida do crente, que é resultado de seu relacionamento com Deus. E o interessante é que esta alegria se manifesta, inclusive, nas tribulações, nos momentos difíceis, nos momentos onde normalmente nos sentiríamos tristes, nos momentos em que normalmente nos sentiríamos acabados. Mas quando temos o Espírito Santo, somos cheios de uma alegria sobrenatural. E quando deveríamos chorar, sorrimos. Porque sabemos que temos um Deus que tudo pode. Segundo aos Coríntios capítulo 7, versículo 4 diz: tenho grande confiança em vocês. Tenho grande confiança em vocês. E de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Não importa o momento que o crente está vivendo. Não importa se é o momento em que ele está diante da morte. Não importa se é o momento em que, normalmente, outras pessoas se afundariam em choro, em lágrimas. Mas quando nós temos o Espírito Santo, a carne pode até estremecer, mas logo somos cheios da alegria celestial. E aí suportamos. Atravessamos o mar revolto, passamos pela tempestade dando glória a Deus, aleluia, sorrindo, porque o Espírito Santo produz em nós esta alegria. Aleluia.
Atos capítulo 13, versículo 52 diz: os discípulos continuavam cheios de alegria do Espírito Santo. Vamos, em nome de Jesus, você que ainda não aceitou a Cristo, você que ainda não buscou o Espírito Santo, eu lhe convido neste momento, é um tempo de nós nos enchermos do Espírito Santo, para que sejamos cheios da alegria e consigamos atravessar este período difícil que o mundo está vivendo. Quem tem o Espírito Santo, enquanto muitos estão chorando, desesperados, enquanto muitos estão tristes, nós vivemos alegres. E isso é inexplicável, é só tendo o Espírito Santo para saber como é que é. O terceiro fruto aí, a paz. O interessante é que podemos dizer que a paz é o amor que repousa em nossos corações. É uma tranquilidade íntima e perfeita, independente da circunstância. Quem tem a alegria do Espírito Santo tem a paz. Porque podemos desfrutar da paz de algumas formas. Primeiro, paz com Deus. Romanos 5, capítulo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus. O interessante é que muitas pessoas não entendem isso aqui. O que é ter paz com Deus? É justamente ser justificado por Ele. Justificado pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Ter paz com Deus é não ter débito com Deus. Ter paz com Deus é ter Deus ao seu lado. Ter paz com Deus é como aquela mulher que foi acusada de adultério e a levaram diante do Senhor Jesus para que Ele a condenasse. E aí ele diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra, como advogado daquela mulher. Isso é ter paz com Deus. O diabo chegar diante de você e dizer: eu vou destruir a sua família, vou destruir a sua casa, eu vou destruir você, você é meu. E aí Deus fala para ele: de jeito nenhum, ele não é seu, pertence a mim, pertence a mim, e você não tem autoridade sobre esta vida, porque eu e ela estamos em paz. Ele já foi justificado pelo meu sangue, ela já foi justificada pelo meu sangue, e o inferno não tem autoridade sobre esta vida. Glória a Deus. Tenha paz hoje com Deus. O reconheça como seu Senhor e Salvador. Aleluia. O reconheça como mestre de sua vida. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados como membros de um só corpo, a viver em paz. E sejam agradecidos. Segunda forma de vivermos a paz do Espírito Santo, quando nós vivemos em paz com o nosso próximo. Paz com o nosso próximo. Romanos capítulo 12, versículo 18 diz: façam o todo possível para viver em paz com todos. Hebreus capítulo 12, versículo 14: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Quem tem o Espírito Santo não vive em guerra com o seu próximo. Quem tem o Espírito Santo segue o que Paulo diz aqui em Romanos 12, 14. Abençoe os que te amaldiçoam. Os que te amaldiçoam.
Aí ele, para dar ênfase, para mostrar que o negócio é sério, ele repete: abençoe e não amaldiçoe. Versículo 15 ele diz: chorem com os que choram e alegrem-se com os que se alegram. E nós temos visto acontecer o contrário. Infelizmente, no meio da igreja, tem crescido aí a teologia da vingança. Aquele que não me ajudou vai se arrepender. Aquele que me viu chorando vai ficar na plateia e lá vai ficar, vai ter que engolir o meu crescimento, a minha vitória. Que negócio é esse? Na igreja não é assim, na igreja não tem plateia e não tem palco, porque na igreja devemos chorar com os que choram. Estamos no mesmo barco, estamos no mesmo... fazemos parte do mesmo corpo, somos membros do corpo de Cristo. Não há divisão, não há plateia, não há palco. Eu não devo assistir, não devo estar na plateia assistindo o outro que está no palco. Não funciona assim. Nós choramos juntos, sofremos juntos e nos alegramos juntos, porque a vitória do meu irmão é a minha vitória. É assim que deve ser. Biblicamente é assim. Está faltando paz em nosso meio. Está faltando o fruto do Espírito Santo em nosso meio. Está faltando paz dentro da sua casa. Quantas mulheres, quantos casais já não sabem mais o que é paz? Meu Deus. Parecem dois inimigos habitando na mesma casa, disputando o território, o terreno. Deixa a paz de Cristo dominar o seu coração neste momento. Deixa a paz de Cristo reinar em sua casa neste momento. Viva a paz com a sua esposa, com o seu marido. Quando há guerra, não há o Espírito Santo. Você pode falar em línguas na igreja, pode profetizar, plantar bananeira, rodopiar, mas se não há paz entre você e a sua esposa, entre você e seu marido, você está vazio do Espírito Santo. Não, eu tenho o Espírito Santo sim. Tem não, porque o Espírito Santo produz paz. Se a guerra está faltando o Espírito Santo, é a Bíblia o que nós estamos falando. Não é o que eu acho, não é o que você acha. Mas eu acho isso. Não é o que nós achamos, é o que a Bíblia diz. O fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz. Se não há paz, não tem o Espírito Santo. Interessante que nós podemos viver a paz interior. A paz que guarda os nossos corações e os nossos sentimentos em Jesus Cristo. Acho interessante isso daqui. Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Jesus Cristo. Olha só que interessante. Não sou contra a psicologia. Não sou contra você ir ao psicólogo conversar, Mas sabe quem deveria ir ao psicólogo para conversar? Primeiro, todo psicólogo deveria ser cristão. Não precisa ser pastor, mas deve ser cristão, na minha opinião. Porque o maior psicólogo é Jesus Cristo. Aí os psicólogos, o pessoal pode falar, tá falando asneira, não sabe de nada. Mas olha só o que a Bíblia diz. Isso aqui é o que eu creio.
É o que nós cremos, biblicamente falando. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O que ele está dizendo aqui? Que quem tem o Espírito Santo tem equilíbrio emocional. Quem tem o Espírito Santo tem a sua mente guardada em Jesus. Tem controle mental, tem controle emocional. Vou ler agora na Nova Versão Transformadora. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Deus está dizendo a você neste momento que tem vivido descontrole emocional. Eu acho interessante porque nós fizemos, acho que foi na semana retrasada, fizemos aqui uma semana de clamor para que as pessoas vivessem alegria, o controle emocional, o equilíbrio emocional. E aqui nós temos Jesus Cristo falando: filho, está desesperado? Está estressado? Está nervoso? Sente aqui e converse comigo. Busque o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos traz controle. O Espírito Santo nos traz paz. E a paz interior. Os ímpios não têm paz, por isso que eu falei. Os ímpios não podem, aqueles que não servem a Cristo não podem viver essa paz. Por isso que eu falo, todo psicólogo deveria ser cristão e os que vão até ele deveriam ser aqueles que precisam ser evangelizados. Evangelizados. Porque em Jesus nós encontramos paz. Em Jesus nós temos controle emocional. E sabe por quê? Muita gente tem vivido descontrole emocional, muita gente tem vivido estresse. É o diabo que quer que você se descontrole, é o diabo que quer que você viva desequilíbrio emocional, que você entre em parafuso, vamos dizer assim. Nós temos visto ultimamente muitas mulheres estressadas, depressivas. E aí o estresse, essa depressão vai atingindo a saúde, vai atingindo o corpo, e aí vão tendo problemas. E o que os médicos mais estão dizendo é: estou consultando muita mulher estressada. Muita mulher que vem aqui com problema causado pelo estresse. Chame o Espírito Santo para a sua vida neste momento, porque ele pode te dar a paz interior, e esta paz lhe faz ter equilíbrio nos momentos difíceis, lhe faz ter equilíbrio nos momentos de luta. Tem gente que fala: nesse momento, eu tive uma crise. Gritei, esmurrei parede, bati a cabeça na parede, soquei menino, soquei marido, soquei a mulher. Isso é loucura. Isso é coisa do inferno. Tive uma crise emocional que eu nem conseguia falar, nem conseguia me mexer. Isso é coisa do inferno. Isso é Satanás. Isso é o diabo.
Não, não é diabo não, eu sirvo a Jesus, eu tenho um Espírito Santo. Pelo menos nesse momento estava vazio. Porque o Espírito Santo não paralisa ninguém. Jesus. O Espírito Santo não faz ninguém entrar em crise. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O Espírito Santo nos traz paz. Senhor da glória. Paz. Não estou falando aquele negócio daquele negócio de hippie, né? Paz e amor. Paz e amor. Que bobão. Não é isso não. Não estou falando disso, estou falando aquela paz que faz você ter controle. Quando os problemas chegam, a tempestade chegam, você não paralisa. Você não fica estressado. Você não entra em parafuso. Você não fica louco. Muito pelo contrário. Ô, pastor Henrique, eu tenho que dizer uma coisa. Eu tenho que dizer uma coisa. Gente, é como a gente sempre fala e enfatiza, nós não somos contra, de repente, se muito necessário, você ir procurar um profissional. Mas olha que coisa tremenda que a gente lembra agora. Se você tem um convênio, você vai procurar um psicólogo ou um psiquiatra, mesmo no convênio você tem um limite de atendimento. Se eu não me engano, a maioria dos convênios são 12. Olha, você pode passar por 12 sessões e depois vai lá e paga, porque é isso. No SUS, mais difícil ainda. No SUS, muitas vezes você nem consegue um psicólogo. Demora anos, fica na fila ali e não consegue. Agora, com Jesus, não tem hora marcada, não tem limite de sessões, não tem fila de espera, não. O mesmo Deus que ouve a pastora Glaucia quando ela está falando, ouve a Aline, ouve Maísa, ouve todo mundo ao mesmo tempo. Olha que coisa tremenda, pastor Henrique. É verdade. Olha só o que diz Isaías 48, 22. Não há paz para os ímpios, diz o Senhor. Então, se nós estamos descontrolados emocionalmente, se nós estamos em guerra interiormente, vamos dizer assim, se a mente está fervilhando, vai para a oração. Vai para a oração. Deixa eu ler novamente aqui, ó. O interessante, olha só o versículo 6. Olha só o versículo 6. Vê se o negócio aqui não é tremendo o que Deus está falando. Versículo 6 de Filipenses 4. Não tem nada a ver o que você está falando aí, não tem nada a ver com a mente, com as emoções. Olha só, para quem ainda tem dúvida, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. É aquele versículo, não andem ansiosos por coisa alguma. Aí o 7 ele continua, então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Repito, não dá para entender. Esta paz aqui excede todo entendimento. Só quem tem o Espírito Santo pode viver e compreender. É por isso que eu falo. Por isso que eu estou dizendo a você. Eu estou pregando neste momento algo que eu vivo, né? Eu já tenho amigos mesmo que falam para mim, como é que você pode estar tão tranquilo com tanto problema? É porque eu tenho a paz do Espírito Santo dentro de mim. Como é que você pode dormir com tanto problema? É porque eu tenho a paz de Deus. Glória a Deus. Uma vez, uma pessoa movida pela emoção chegou até mim e falou,
Deus está me dizendo para você acalmar seu coração porque você não dorme. Você não dorme. Eu falo, não durmo o quê? Quando eu não durmo é porque eu perco o sono. Eu vou lá perder a minha paz se eu tenho o Espírito Santo? Aí eu deito e durmo. O problema pode cair, o mundo ao meu redor. Se o mundo cair em cima de mim, não tem problema. Jesus me segura, me Deus. Protege. Glória a Porque Deus. a minha mente, o meu coração está em Cristo, glória, está guardado Obrigada, por Senhor, Cristo. pela tua santa palavra. Guarde a sua mente em Jesus hoje. Jesus. Guarde o seu coração em Jesus Ensina, hoje. Senhor, a gente. Glória Não, a o Deus. inferno quer que você se entupa de remédio. O inferno quer que você paralise. O inferno não quer que você cresça como mulher, como esposa, como homem, como marido. O inferno quer que você pare. E Jesus está dizendo: através da minha paz, Glória, hoje você glória, vai glória. crescer. Glória a Deus. Aleluia. Através da Oh, Jesus, minha obrigado, paz, hoje você Obrigada, vai crescer. Senhor. Porque o interessante é que esta paz aqui não faz a gente ficar parado que nem um bobão, não. Essa paz Letárgico. faz a gente prosseguir. Esta paz faz a gente continuar. Esta paz, os problemas vêm contra a gente, a tempestade bate, né? Vem contra a gente passa por ela com toda a tranquilidade do mundo e diz: inferno, você não vai me derrubar. Porque o mais Glória a fácil, a maneira mais fácil do diabo derrubar você é fazer você se desequilibrar emocionalmente. É verdade. O mais fácil, a maneira mais fácil que o inferno tem para derrubar você é fazer você se desequilibrar emocionalmente, porque aí você perde a fé em Jesus. É a primeira coisa que acontece. Porque quando você se desequilibra emocionalmente, Jesus lindo. a primeira coisa é que você Deus, perde a fé em Jesus. Você perde a confiança de que Jesus está te segurando, que Jesus tem você no colo dele quando necessário. Então é isso que o diabo quer. O diabo quer que você se desequilibre emocionalmente, que você tenha medo. Foi o que aconteceu com Pedro quando ele estava indo ao encontro de Jesus sobre as águas. Ele se desequilibrou emocionalmente, olhou para as ondas, teve medo, não teve controle e aí começou a afundar. É isso que o Glória diabo a quer, Deus. que você afunde no meio Glória dessa a Deus, tempestade, aleluia. Deus lindo e poderoso. atacando você emocionalmente. É por isso que eu digo que na batalha espiritual, o diabo vai querer dominar, atacar, para dominar em primeiro lugar a sua mente. É. Eu falei até a paz. No próximo culto a gente continua falando sobre os frutos do Espírito Santo. Glória a Deus. Até aqui eu acredito que Deus falou profundamente ao seu coração. Não perca o restante dessa mensagem no próximo culto. Glória a Deus. Amém? Aleluia, amém. Glória a Deus e aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que palavra abençoada, palavra revelada para as nossas vidas. Nossa, para nós mulheres principalmente. O Henrique fala há tempos para mim, porque, queridas, eu vivo tudo que vocês vivem. Vocês pensam que não? Olha, gente, ser mulher não é fácil, mas a gente pode ser a melhor, a mais forte, abençoada, ungida e sábia com a paz que esse Deus nos dá. Porque é tremendo. Não se conforme não, minha amiga. Não se conforme não com esse negócio, sabe? É hormônio. Sabe? É isso mesmo. Ser mulher é assim. Não. Isso é o que as pessoas dizem, isso que os médicos dizem, mas nós temos que abrir a boca e dizer: ser mulher é maravilhoso. Eu vou ser a melhor que eu puder ser com a ajuda de Jesus. Daquilo que eu não dou conta, Jesus vai me ajudar a cuidar. Não tem sido fácil para ninguém, mas é maravilhoso viver essa paz. Queridos, em nome de Jesus, o Senhor, desde o começo do culto, né, mostrando para nós que nós temos que confiar nele. Ele sabe do que a gente precisa.
Ele sabe. E olha, é maravilhoso orar, falar com Ele. Você não precisa... Veja, a nossa irmã Lilian dos Anjos aqui, ela tem um testemunho tremendo sobre depressão. Ela teve depressão, ela fez um tratamento durante 9 meses, né? Foi nos profissionais, tomou remédio. Mas ela disse aqui, ó, nos comentários: eu fiz o tratamento, pastor, mas o dia que eu determinei a minha cura, eu fui curada. É desse jeito que o negócio acontece. A gente precisa, lógico, queridos, a gente não pode ignorar que a depressão existe, que a síndrome do pânico existe. São doenças, mas são doenças que podem ser curadas pelo Senhor Jesus. O que eu sempre digo, a gente tem que ter informação. A gente tem que saber quais são os sintomas, a gente tem que saber como começa, mas tem que saber mais ainda, antes de qualquer informação dessa terra, a gente tem que ter informação de Bíblia. É a palavra revelada que fortalece a cada um de nós. Eu tenho uma amiga que eu converso muito com ela sobre isso. Ela fala, olha, a depressão quer me pegar, porque tive problema, minha mãe tinha problema, e aí os médicos falam, né? Os psicólogos falam, olha, se sua mãe teve, você também vai ter. Tá repreendido. Pode até ser nos estudos deles, mas o Senhor muda o quadro da história. Deus muda a genética, é Ele quem faz tudo. Ele é o maior psicólogo e é tão maravilhoso que quando a gente ora, você pode passar 45 minutos. Gente, eu já fiz orações de 10 minutos, como eu já compartilhei com vocês aqui, pedindo socorro para o Senhor. Senhor, hoje eu estou triste, Senhor, eu estou com uma opressão no peito, tira isso de mim. 10 minutos, 5 minutos, sabe? Aquela tristeza passa e a gente é inundado pela paz. Enquanto que uma sessão de terapia dura o quê, gente? 45, 50 minutos, né? Em média, eu acho. E às vezes você sai de lá e você fala, não, tudo bem, é bom, a terapia é bom para você se conhecer, para você ter mais inteligência emocional. É interessante, mas em primeiro lugar a gente conquista a paz em Jesus. E essa paz, eu achei interessante o pastor Henrique falar que não vai deixar a gente lerdo, não vai deixar a gente como se tivesse sob efeito de algum remédio, de alguma droga. Não, essa paz, muito pelo contrário, ela vai fazer a gente ser produtivo. Ela vai fazer a gente se movimentar, porque a gente vai ter a paz que vem de Cristo, traz inspiração, traz graça, é maravilhoso sentir essa paz. Aí você fala assim, nossa, eu tenho isso, tenho mais aquilo, tenho aquilo outro para fazer, como é que eu vou conseguir? Se você está em paz com Cristo, você faz coisas que você imagina, nossa, sozinha realmente eu não faria, eu não daria conta. É desse jeito. Glória a Deus que nós venhamos ser cheios dessa paz. Aqui, ó, a Jussara falando. Jussara Gomes. Nossa, que palavra, pastor. Eu também passei pela psicóloga, paguei para que ela... para ficar falando 50 minutos, né? 50 minutos. Mas ela disse que orou e pediu para que o Senhor fizesse a cura nela e ela tá firme. Tá vendo? Com Deus a gente não precisa nem pagar. Ainda tem esse detalhe, né, ô Jussara? Com Deus a gente não precisa nem pagar. É só ajoelhar em qualquer canto. Se você estiver dirigindo, você fala com Ele. Se você estiver fazendo coisa em casa, você fala com Ele. Se você puder parar, melhor ainda, ajoelha e fala com Ele, que aí é de graça. Tá tudo pago. Olha que coisa linda, gente. Glória a Deus. Deus nos fortaleceu de uma forma gloriosa mesmo, como a Alexandra disse aqui, palavra gloriosa vinda do trono de Deus. Vamos orar? Em nome de Jesus. Olha aqui, mais uma outra irmã, a Jussiara Santos, falou que é tudo verdade, ela teve início de ansiedade, foi ao médico, tomou um calmante natural, mas quem ajudou mesmo foi o Senhor Jesus e ela tá aí, ó, para honra e glória do Senhor. Então é isso, gente. Não devemos desrespeitar, nem desmerecer nenhum profissional da medicina, de nenhuma área. Mas a gente sabe que nada, nenhum tratamento, nenhum remédio vai substituir essa paz que o Senhor nos dá. Glória a Deus. Vamos orar, em nome de Jesus. Gente, vocês estão... Tem um barulho ali, o povo está mexendo ali em cima. Furadeira, alguma coisa, né? Vamos lá.
Senhor Deus. Oh, Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, que palavra tremenda, que palavra gloriosa. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já falou em nosso meio, por tudo que o Senhor nos ensinou. Que maravilha, Pai, sentir essa Tua paz. Nós entregamos cada lar, Pai querido, nas Tuas mãos. Nós entregamos aqueles que vão ouvir essa mensagem de noite, de tarde, na madrugada, a qualquer hora. Meu Deus, enche, Senhor, as mentes de paz. Toca e cura, Senhor, por completo cada vida, meu Pai. Oh, Deus maravilhoso, obrigada. Obrigada, Senhor, porque só em Ti nós temos essa paz, só em Ti nós temos essa cura. É verdadeiramente a paz que excede, Senhor, todo entendimento. Obrigada, Senhor, por sempre estar à nossa disposição para nos renovar, tirar o nosso cansaço, a tristeza. Obrigada, Senhor, por jogar por terra toda mentira, toda estratégia de Satanás. Louvado, engrandecido seja o Teu nome. Oh, Pai amado, oh Deus, como o Senhor é lindo. O Senhor falou com cada mulher, o Senhor fortaleceu cada servo Teu. Meu Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai alcançar também aqueles dentro da nossa casa, aqueles na nossa família que nem Te servem, que vivem uma vida de perturbação, uma vida atribulada e acham que está tudo bem. Acham que é normal, é o mundo, depressão é normal, estresse é normal, tá todo mundo assim. Não, Senhor, nós somos um povo que não se conforma com as coisas desse mundo. Nós somos um povo que quer viver o melhor que o Senhor tem para nos dar. Oh Deus, alcança os nossos familiares, alcança, Senhor, aqueles que estão afastados do Teu caminho, alcança aqueles que estão prostrados, mas é de tristeza, é na depressão, pessoas que estão sem força para orar, pessoas que estão sem força, Senhor, para fazer o básico, até mesmo dentro da sua casa, pessoas que estão num grau de depressão, porque a depressão é isso, Senhor, é você não achar prazer em nada. Deus, renova força, renova alegria, vai curando, meu Deus, o Teu povo, e que nós que já fomos ministrados, nós possamos ser canais de bênção para cada um, Pai, que estiver, Senhor, perto de nós. Meu Deus, que nós possamos dar o testemunho com a nossa vida, Pai querido, que temos esta paz, que é maravilhoso Te servir. Quando alguém, Senhor, vier falar, por que eu devo ir à igreja? Por que eu devo aceitar esse Seu Jesus aí? Nós vamos poder dizer, porque olha só, você vai ter uma paz que não tem dinheiro que compre. Aleluia! Você vai viver em abundância, você vai viver com a maior riqueza, que são os frutos do Espírito Santo. Deus, com essa paz nós também alcançamos o domínio próprio, nós ficamos totalmente equilibrados para a honra e glória do Teu santo nome. Meu Deus, toma a saúde da Edilma, abençoa ela, abençoa todas que lutam com esses problemas já diagnosticados pelo médico. Senhor, eu determino agora a cura. Em nome de Jesus, a cura, Senhor, para que não precise mais tomar remédio, para que não precise mais nem ir ao psicólogo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Deus de poder e maravilha, que nós tenhamos força para fazer cada coisa dentro de casa, que nós tenhamos força para fazer a obra, para interceder, para ir aonde o Senhor mandar. Louvado, engrandecido seja, Pai querido, Pai amado, o Teu santo nome. Deus, Tu és tremendo. Oh Senhor, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, Pai, e assim oramos em nome de Jesus. Amém.